Direito penal, teoria do delito. Para adentrarmos então na teoria do delito, precisamos aprender ainda alguns conceitos. Iniciando então pelos conceitos de crime ou delito existentes na doutrina, que são o conceito material, o conceito sintomático, o conceito formal e o conceito analítico de crime. O conceito material é aquele que diz que crime é um fato humano lesivo ou perigoso dirigido ao bem jurídico protegido pela lei. Portanto, ele é um conceito prévio e aberto, utilizado então pelo legislador. Temos ainda o conceito sintomático de crime, que é muito semelhante ao conceito material. Assim como no conceito material, ele entende que crime é um fato humano lesivo ou perigoso ao bem jurídico. No entanto, esse fato humano ele revela a periculosidade do agente. Portanto, ele inclui um elemento subjetivo dentro do seu conceito. Esse conceito de crime ele é pouco difundido na doutrina. Temos ainda o conceito formal ou conceito legal, que fala que um fato humano é aquele que é proibido pela lei e que é definido na legislação penal, conforme a gente observa lá no artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal, sendo uma contradição entre a lei e o fato. Portanto, ele observa o aspecto externo do crime. E o artigo 1º nos informa que considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. E contravenção a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. E, finalmente, temos o conceito analítico de crime, desenvolvido no século XIX por Feuerbach. Esse conceito analítico é efetivamente o que nos interessa, e ele pode ser encontrado em 4 teorias distintas. A teoria bipartida, que existem 2 formas de teoria bipartida existentes na doutrina, a teoria tripartida ou teoria quadripartida. A teoria bipartida é aquela que identifica o crime como um fato típico, incluindo na tipicidade a antijuridicidade e culpável. O único defensor dessa teoria é Miguel Reale. Temos ainda uma outra teoria bipartida que considera o crime como um fato típico e ilícito ou antijurídico, sendo que a culpabilidade passa a ser elemento valorador da pena. Essa teoria é aceita tanto na doutrina como na jurisprudência em determinadas situações. Temos ainda a teoria tripartida ou tripartite, que considera o crime um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Essa teoria é a teoria aceita pelo Código Penal, pelo STJ e pelo STF. Por fim, temos a teoria quadripartida, que tem os mesmos elementos da teoria tripartida, quais sejam o fato típico, ilícito ou antijurídico e a culpabilidade, inserindo ainda a punibilidade. Essa teoria ela é defendida por Luiz Flávio Gomes e ela é muito criticada porque a punibilidade ela é apenas uma consequência do crime para a grande maioria da doutrina e não um elemento do crime, como Luiz Flávio Gomes procura dispor. De forma básica, nós temos alguns conceitos que foram ditos agora que devem ser observados de forma simples. Então temos o fato típico, a antijuridicidade, a culpabilidade e a punibilidade. O fato típico ele é composto da conduta do resultado, tendo como elo de ligação um nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade entre a conduta e o resultado devem ser cumpridos dentro desse fato típico, sendo que a conduta deve ser dirigida, então, a um tipo penal, ou seja, à lei. Dessa forma, quando todos esses elementos forem efetivados, teremos, então, a tipicidade. Portanto, a tipicidade e o fato típico não se confundem, sendo que o fato típico contém, então, a tipicidade. Temos ainda a antijuridicidade, também chamada de ilicitude, que é basicamente um ato contrário à lei, ou seja, ao tipo legal. Temos a culpabilidade, que é valorativa, que tem como elementos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Por fim, temos a punibilidade, que é a possibilidade jurídica, então, de impor a sanção.
Portanto, o delito lato sensu contém a culpabilidade que se unem ao fato típico e antijurídico para possibilitar, então, a punibilidade, percebendo-se, então, que todos esses conceitos são distintos.